volta aqui no Top 5 para trazer mais uma lista top 5 de Tokusatsu para vocês. Passamos um tempo de hiato grande aí sem postar vídeos, mas agora eu vou entrar de férias, espero que eu consiga postar vídeos com mais regularidade. Bom, além disso a gente está quase entrando aí na meta de 1000 inscritos no canal, né? 1000 inscritos pode ser pouca coisa para alguns, porém para a gente tem uma representatividade muito grande. Nós somos um nicho pequeno, se o canal atingir 1000 inscritos, olha, a gente vai estar bem satisfeito, tá bom? E a gente escolheu aí um vídeo especial para postar hoje aqui para vocês. Esse vídeo é o Top 5 monstros mais famosos de Tokusatsu no Brasil. Quais são os 5 monstros de Tokusatsu que a gente mais se lembra? Quais que são os monstros que mais marcaram? Quais que são os monstros que mais, quando se discute em termos de monstros em Tokusatsu, sempre vem à memória, sempre é colocado em roda de conversa, em pauta. E aí é importante eu explicar 2 regrinhas que vão funcionar para esse vídeo. Eu estou fazendo esse vídeo como se eu tivesse com a mente de que assistiu Tokusatsu no passado e nunca mais reassistiu. Então eu estou fazendo esse vídeo assim, ó, assisti lá no passado, aqueles monstros me marcaram e nunca mais reassisti. E ponto final. Que foram os monstros que realmente foram marcantes lá, mais nostálgicos, que me trouxeram, que me remetem mais a lembranças quando eu assisti lá na época da Rede Manchete, lá na época das VHS. Esse é o norte principal do vídeo. Murilo, eu revisitei a série e eu acho várias vezes e eu acho que tal monstro é muito melhor. Cara, e o que você assistiu lá no passado? Qual que você acha? Então a gente vai trazer aqui, na verdade, para vocês alguns argumentos do porquê que esses monstros foram tão marcantes para você lá no passado, tá bom? A gente fez uma pesquisa aí, uma pesquisa de campo mesmo, em grupos de WhatsApp, consultando grandes especialistas aí do assunto, do tema, pessoas com lembranças, que têm boas lembranças, inclusive, né, memória boa, para poder ver isso aí, quais foram os monstros mais marcantes, etc. E eu acho que saiu uma coisa justa, né? A segunda coisa que a gente tem de regra para esse vídeo é que nós não vamos levar em consideração os monstros que aparecem contínuo na série. Senão o Gyodai ia ganhar em disparado, o Gata ia ganhar em disparado, não faz sentido, tá entendendo? A gente tá pegando só os monstros do dia. Quem são aqueles monstros que aparecem pontualmente na série, que vão dar trabalho ou não para os nossos heróis, etc, e que nos marcaram, e que acabaram que a gente se lembra deles. Porque os caras aparecem um episódio, 2 no máximo, a gente acaba lembrando deles. Então esses monstros foram impactantes pra gente e a gente tá trazendo pra vocês eles agora. Então se você conhece aquele cara que assistiu Tokusatsu lá no passado, nunca mais revisitou as séries, manda esse vídeo pra eles. Quem sabe ele não reativa memórias e não se interessa novamente pelo tema, tá bom? Sem mais delongas, vamos para o vídeo. E em quinto lugar do nosso vídeo, monstros mais famosos de Tokusatsu no Brasil, eu coloco os Zaskonders. Zaskonder que nada mais é do que aquele monstro que derrubou o Flash King, destruiu o Flash King e ainda volta depois em outro capítulo. Então ele talvez seja um dos poucos monstros do dia da franquia que tenham sido aí revitalizado para ser reutilizado em um capítulo posterior. Volta ainda mais poderoso, diga-se de passagem, né? Então é um monstro de muito respeito e que a galera lembra muito. Bem verdade que a lembrança maior dele não é nem no capítulo do retorno dele, e sim no capítulo que ele destrói o Flash King. Afinal de contas, foi a primeira vez aqui no Brasil que nós vimos um monstro destruir o robô. Isso foi inédito aqui para nós brazucas, e eu me lembro quando eu assisti esse episódio, meu queixo caiu. Eu fiquei assim, como assim? O Flash King foi destruído? A gente nunca tinha visto nada parecido aqui. Então isso marcou muito. Por isso que o Zaskonder, ele é tão lembrado assim, mais pela derrota mesmo, pela vitória, melhor dizendo, sobre o Flash King do que por qualquer outra coisa. Afinal de contas, o visual dele eu acho bem feinho, né? Não seria lembrado pelo visual. Eu acho bem feio o visual dele. Bom, mas então tá aí o Zaskonder em quinto lugar. Em nosso quarto lugar eu vou colocar o Namal Gaderaz. Esse sim é muito lembrado, apareceu em 2 episódios do Jaspion, e além disso, ele tá lá nos primeiros episódios, e como a Rede Manchete gostava muito de repetir episódio, a gente acabou assistindo esse episódio muitas vezes. Talvez por isso ele seja tão lembrado. Além disso, é um monstro carismático que começa do bem e termina do mal, né? Termina sendo transformado ali pelo Satangos, colocado em seu modo furioso, né? Obrigando aí o Dylion a lutar contra ele. E o visual dele também ajudou bastante a gente a marcar esse monstro em nossa memória, né? O visual ajuda bastante. Por que o visual ajuda tanto? Porque o visual dele é inspirado no visual daquele dragão serpentiforme da História Sem Fim. Percebam que ele é bem parecido com aquele dragão do História Sem Fim. E isso talvez a gente que
da década de 80, assistiu muito História Sem Fim no SBT, nas tardes do SBT. Nisso eu acho que acabava que fixava mais o visual do monstro. Além disso, o nome dele é muito legal, Namalga Deraz, né? E a gente ouvia muito aquele menino, Namalga Deraz, Namalga Deraz. Então aquilo entrou na nossa mente e acaba que eu acho que hoje o Namalga Deraz é um dos monstros mais lembrados aí do Brasil por conta disso também. Isso além de também, assim como os Ascondras lá no quinto lugar, o Namalga Deraz apareceu em 2 episódios, acaba que isso ajuda bastante a gente a fixar o personagem. Então tá aí Namalga Deraz em quarto lugar. Vamos para o nosso terceiro lugar e ele não poderia estar de fora, ocupando aí o nosso pódio da lista, o Alien Baltan. Eu fiquei muito em dúvida se eu usava o Baltan como referência máxima de monstros de Ultraman ou se eu usaria o Zetor, né, que é aquele do capítulo final, né, que destrói o Ultra praticamente. Mas aí eu acabei colocando o Baltan. Eu acho que o Baltan ele é mais marcante, né? Eu até estava conversando com o Natanael do canal J Nexus, também participa da Resistência Tokusatsu, e ele realmente me falou uma coisa interessante. O Baltan, ele marca muito por aquela risada dele, meio sarcástica, meio irônica que ele tem, né? Então eu acho que acaba que ele tem mais impacto para ser lembrado na franquia do que o Alien Zetor, que só tem basicamente poder destrutivo, né? Ele acaba tendo mais interação e tendo aquela risada sarcástica dele, é bem legal mesmo, e acaba marcando. Quem assiste a série vai saber, quem assistiu a série vai saber do que eu estou falando. Por isso que eu coloquei o Baltan no lugar do Zetor. Muito embora o Zetor também tenha espaço para estar numa lista como essa, não tenha dúvidas, tá bom? Mas acabei achando o Baltan mais marcante mesmo, concordei com o Natanael. Aliás, Nath, brigadão, ele foi um dos caras que mais me ajudou a fazer esse vídeo. Agradecer também ao grupo da Resistência Tokusatsu, que respondeu lá as enquetes para a gente conseguir selecionar os monstros mais famosos do Brasil em Tokusatsu. Vamos agora então para o nosso segundo lugar. O nosso segundo lugar vai para Hara Rosa. Esse cara marcou demais. Olha, pensa num cara que só apareceu em um episódio em Changeman e foi suficiente para chamar a atenção. Esse eu acho que marca muito pelo visual. O visual roqueiro dele, meio uma parada meio Elvis Presley, com guitarra. E o capítulo dele é muito legal, né? Eu acho que eu colocaria o capítulo dele como um dos melhores capítulos de Changeman, não tenha dúvida. Então o capítulo do Hara Rosa é legal. O nome dele é legal. Hara Rosa é um nome que realmente gruda na mente. Acaba que a Shima e o Gata várias vezes ficam repetindo esse nome e acaba ficando mais na mente também. Além disso, ele tem um visual bacana, né? Então tudo dele assim acaba que faz com que a gente lembre muito desse monstro, o Hara Rosa. A gente acaba tendo uma memória nostálgica muito boa. Então, para mim, Hara Rosa, não tenho dúvida, merece demais esse segundo lugar aqui. Murilo, só apareceu em um capítulo, você colocou os Ascondra, você colocou, sei lá, o Namalga Deraz, que apareceram muito mais. Mas eu não sei porque a Hara Rosa sempre é lembrado, gente. A Hara Rosa tem todo mundo que assistiu Changeman, até quem não reassistiu depois, tem uma lembrança do Hara Rosa, né? Então, assim, para mim, Hara Rosa fica em segundo lugar. Vocês podem até discordar, talvez existisse espaço realmente para outros monstros que eu coloquei mais acima assumirem esse segundo lugar, mas na minha memória eu acho que Hara Rosa é mais vivo do que os outros monstros. Não sei se vocês vão concordar, comenta aqui embaixo para a gente poder discutir isso depois. Em primeiríssimo lugar, esse eu acho que vai ser meio que aí uma maioria definiu que seria esse, né? Eu coloquei enquetes, etc, em grupos de WhatsApp, a maioria acabou definindo que era esse o primeiro lugar, e eu acho que realmente esse monstro marcou demais, que é o famosíssimo monstro baleia. O visual dele não me agrada em nada, eu acho um monstro feio, um monstro desengonçado, um monstro que o impacto dele todo é só pelo sofrimento que ele passa na série e por, obviamente, esse ter sido um monstro que resgatou e salvou o nosso herói, o Kamen Rider Black, da morte, né? Então, assim, o cara resgatou o corpo do Black, reviveu o Black, morreu, isso causa um impacto, né? Muito grande. A morte do monstro baleia foi impactante, eu acho que para todo mundo que assistiu o capítulo, um capítulo triste, um capítulo realmente que a gente marca. E o monstro baleia acaba que ele tem uma importância vital na série. Uma pena que ele só aparece no final, nos dois, três últimos capítulos, mais ou menos, é que o monstro baleia vai aparecer. Mas a importância dele para a série é muito grande e acaba que ele marca muito, né? A própria dublagem dele ajuda ele a marcar muito, a forma como ele aparece, a forma como ele é destruído, como ele é morto. Então, assim, acredito, ele aparece em mais de um episódio, isso também é uma coisa que contribui, ele é um monstro que aparece em mais de um episódio. Murilo, mas o monstro baleia
não é um monstro do dia. Ele não é realmente um monstro do dia, até porque naquela fase final de Black já não tinha mais monstros do dia. Ele estava começando a matar o sacerdote, já estava indo para o embate final com Shadow Moon, não tinha mais tantos monstros assim para ele matar. Mas ele era um dos monstros do Império Gorgon que teve uma participação no final da série, uma participação positiva e não negativa. Ele estava do lado dos mocinhos e não do lado dos vilões. Monstro Baleia que inclusive é revisitado naquela releitura de Kamen Rider Black mais recente, que é o Black Sun, que passou aqui na Prime Video, se eu não me engano, na Amazon, algo desse tipo, eu não lembro agora, mas ele acaba, para você ver a importância desse monstro, o cara ainda voltou não sei quantos anos depois ali, na releitura que teve, para poder ter um papel também decisivo. Então acho que o Monstro Baleia marcou muita gente e acaba que ele merece demais esse primeiro lugar. Se alguém discordar, coloca aqui embaixo por quê, mas eu acho que eu fiquei satisfeito com o Monstro Baleia em primeiro lugar. Me marcou, eu acho que marcou a maioria de vocês aí, mais do que os outros, inclusive. Baleia, muito lembrado, com carinho e nostalgia por muitos de nós. E aí, curtiram o vídeo? Se curtiram, dá o like, compartilha com os amigos e não fica bravo se seu monstro não estiver aqui nessa lista, porque ele pode estar daqui a pouquinho na menção honrosa. Então fica até o final que ainda tem a menção honrosa e seu monstro pode ser contemplado nela, tá bom? Um abraço para vocês, até o próximo vídeo. E ficamos aqui com menção honrosa com o poderoso monstro Sion. Sion, que é aquele monstro que é adestrado, né, pelo adestrador de monstros e que acaba se tornando maligno devido às influências de Satangos. Muito parecido, inclusive, com o capítulo de Namalga Deraz. Por que a gente se apega tanto a esses monstros, né, que primeiro são do bem, depois viram malignos, né, depois são transformados e enfurecidos pela energia negativa do Satangos? Então por que a gente se apega tanto a eles, né? Assim como foi na Malgaderais, também foi Sion. Sion é um monstro muito lembrado. Aliás, Jaspion tem monstros muito marcantes. Eu colocaria aí mais uns 2 ou 3. Eu colocaria o Paregonta, o Troncor, o Aiga, que é aquele monstro que quase destrói o Dylan, também foi bem marcante. Mas eu acho que desses todos, o que mais fica na memória de quem assistiu no passado acaba sendo o Sion, até pelo visual. O Troncor também fica bastante pelo visual, né? A gente acaba vendo aquele tronco de árvore, acaba ficando marcando bastante também. Mas eu acho o Sion ainda assim mais nostálgico e que me remete a mais lembranças lá da época do passado.